Olá, boa noite! Está no ar na TV Claré mais uma edição do Debate Esportivo até às 9 da noite. Muitos assuntos do esporte que nós vamos tratar com você, telespectador, que deve participar do nosso programa, sempre opinando, questionando. Enfim, seja bem-vindo a mais uma edição do Debate Esportivo, programa semanal aqui da TV Claré que discute os assuntos mais importantes do nosso esporte. E agora você confere o que será destaque no programa de hoje. Atacante Paulinho já treina no Chimitão para a disputa da Série A1. Que fase, minha gente! Rio Claro Basquete não se entende em quadra e pede mais uma no NBB. A dupla está de volta. João Valim e João Marcondelli chegam no Veloclube para botar ordem na casa. Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Debate Esportivo. Nós vamos ficar juntos até as 9 horas da noite. É claro, você já pode ligar para cá, 2111 7000, 2111 7000, para deixar o seu recado, a sua pergunta, o seu pitaco aqui para o nosso programa desta segunda-feira. Além desses assuntos, temos muitas novidades que já nós vamos contar aqui para vocês na TV Claré. Vou dar boa noite para o nosso companheiro comentarista Reginaldo Bortolin. Mais uma segunda-feira juntos. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Vlada. Boa noite, Ivo. Boa noite, amigos da TV Claré. Mais uma segunda-feira juntos, semana quente, tanto em temperatura de calor, como também no esporte de Rio Claro aqui da região. Vamos contar isso durante todo o programa de hoje. Exatamente. A gente já abre esse programa, gente, com a bomba deste final da tarde agora. Foi anunciado pela assessoria do Rio Claro Basquete que Chuí foi demitido, foi dispensado, não é mais técnico da nossa equipe. Ivo, Rosalém, nós já vemos imagens aí do Chuí, que chegou para dirigir o time para o NBB. Bom, não deu certo, né? É evidente que a gente tem que respeitar o currículo do Chuí, a história que ele teve como atleta de basquetebol, vencedor na carreira. Como técnico, teve sim 2 passagens por NBB, mas a carreira dele de treinador nem se compara com o que foi como jogador. E quando o nosso time optou por substituir o Marcelo Tamião, dar ao Marcelo Tamião uma nova função na equipe e trazer um profissional diferenciado, né? Diferente, melhor dizendo, não diferenciado, diferente para assumir a função de técnico ocupada durante anos pelo Tamião, a gente achou como positiva a atitude, porque o Tamião desempenharia uma função diferente no basquete, continuaria na nossa equipe, dando suporte, né, fazendo a ponte entre elenco, comissão técnica, diretoria, cuidando da parte logística, algo que ele sabe fazer e que daria a ele um fôlego também, depois de tantos anos dirigindo o basquete em situação difícil. Veio o Chuí, um profissional com bagagem, porém ficou evidente por notícias de bastidores inicialmente e depois por acontecimentos públicos e notórios dentro de quadra e nas partidas que o elenco, quase que como um todo, não aceitou o Chuí. Os jogadores não aceitaram o Chuí, não havia bom entrosamento e eles tinham problemas. A gente ouvia muito a respeito disso, aconteceram fatos em jogos que evidenciaram essa questão. Aí, né, Vlad, eu até fiz aqui o questionamento, mas o jogador não tem que aceitar ou deixar de aceitar. Gostar, deixar de gostar. Se todo jogador tivesse que gostar de técnico, né, seria complicado. Cada um na sua função, ele trabalha como técnico, o atleta como desempenha a sua função em quadra e boa. Mas a gente não sabe o que envolveu tudo isso. Dizem que o temperamento do Chuí não é fácil, a forma de tratar com jogadores, eu ouvi falar a esse respeito. Enfim, persistir numa situação que estava dando problema, eu acho que a diretoria esperou até o último momento para tomar essa atitude, até porque apostou no Chuí, né? Mas se demitiu é porque a coisa estava feia lá mesmo, problemas internos, não é normal acontecer de maneira nenhuma uma derrota como o Rio Claro teve, centenária, para a equipe do Macaé, um jogo tão importante para nós. Vocês se lembram da semana passada que eu perdi até a paciência aqui, que eu não aguento mais esse negócio de reclamação de jogo coletivo? Eu até comentei com vocês, nós já tivemos um turno do campeonato transcorrido e o técnico não conseguiu colocar a maneira de jogar pro elenco ainda. Leitura de jogo, né? Extrair do elenco aquilo que ele quer, pelo menos como organização e comportamento dentro de quadra, então já não chegam os nossos problemas de limitação técnica de elenco. Tínhamos outros problemas que infelizmente parece que eram motivados por esse desgaste de relacionamento treinador e jogadores. Trocar jogadores eu acho que o Rio Claro também precisaria.
mas não tem dinheiro, nem condições, nem tempo. Então optou por trocar o técnico. Aconteceu. Acho que a gota d'água foi na sexta-feira, né, Ivo? Nossa A gente Senhora. vai ver aí daqui a pouquinho. A gota d'água foi na sexta-feira, a torcida pressionou, o secretário, a diretoria, eles até se exaltaram em determinados momentos lá no ginásio, e a gota d'água foi aí. As brigas internas, agora não sabemos se é só brigas entre jogadores e o técnico, ou também, me parece que também há brigas entre jogadores lá dentro, mas a gente falou aqui a semana passada também, o profissionalismo tem que prevalecer, e agora fica aí, quem que vai assumir o basquete de Rio Claro agora? Se fala muito agora aí no nome do Tamião, né? Mas o Tamião como supervisor, será que ele vai querer agora assumir o basquete, ou o Rio Claro aí tem um plano B? Estamos esperando aí novidades aí do secretário. Exatamente. Olha, eu acabei de conversar por telefone com o Marcelo Tamião, ele que atualmente é coordenador da equipe do basquete, conseguiu acesso para o NBB através da Liga Ouro como técnico, e ele me disse agora, olha, Vlada, existe sim uma pressão para que eu volte e assuma, mas essa definição só vai sair na quarta-feira pela manhã. Ele disse que está pensando, que recebeu sim uma proposta, que existe uma pressão para ele voltar, mas que está analisando a situação, porque é tudo muito recente, isso aconteceu agora há pouco, essa demissão do técnico Chuí. Se foi a gota d'água ou não o jogo entre Rio Claro e Macaé, a gente não sabe. O que a gente sabe, como o Ivo disse, como o Reginaldo disse, que isso já vem se estendendo desde o início da competição do NBB. Se realmente existe um racha no elenco, não há técnico que entre, que saia, que vá ou que fique, que vá resolver o nosso problema da penúltima colocação. Muito menos do possível rebaixamento que o Rio Claro Basquete possa passar por ele, por esse rebaixamento. A gente vai conferir agora como foi esse último jogo, que pode realmente ter sido a gota d'água, esse placar centenário, entre o Rio Claro Basquete e o Macaé na sexta-feira. E na sequência a gente vai comentar tudo o que aconteceu lá no ginásio Felipe Caran durante essa partida tumultuada. O sinal de alerta era para os dois times. Com o mesmo número de pontos, Rio Claro e Macaé fariam o jogo da vida no NBB. Mas desde o começo parecia que só um time tinha entendido o recado. O Macaé entrou bem mais ligado. As bolas de longe caíam com naturalidade. Dos 13 pontos iniciais, 9 foram de trás da linha dos 3. Do lado do Rio Claro, por sua vez, não caía nada. Jogando contra o ex-time, Duda Machado não acertava uma cesta. A defesa da casa dava espaço e o Macaé botou o Rio Claro na roda. Ao fim do primeiro quarto, os visitantes já tinham incríveis 21 pontos de vantagem. No segundo quarto, Lucas Tischer comandou o Rio Claro na defesa e no ataque. Eric Tatu também foi fundamental para a diferença cair para 11 pontos. Mesmo assim, aquele chocolate do primeiro quarto desestabilizou totalmente a equipe. O problema é que na prática a situação não é tão fácil como no discurso. Ou o discurso é que não está sendo entendido facilmente. O semblante de Tischer no intervalo da partida revela que algo está errado. Está dando um branco em alguns jogadores na hora da execução. Você vê que as jogadas não estão saindo com perfeição, está sendo passado todo dia. A gente não pode reclamar do Chuí, porque o trabalho dele está sendo mais do que perfeito. Mas eu acho que tem que cobrar jogadores, sabe? Tem que ter cobrança. O jogador tem que conviver com cobrança. E no terceiro quarto a diferença só aumenta. Dentro de quadra os nervos estavam à flor da pele. Era irritação a cada lance errado. E a bola escapava das mãos dos rioclarenses até nas jogadas mais simples. Já no último período teve de tudo. Torcedores revoltados com a arbitragem e com o banco adversário. Marcelo Tamião teve de fazer o deixa disso. O Felipão explodiu quando o Rio Claro diminuiu a diferença para 8 pontos. E vaiou quando o jogo terminou com placar centenário e vitória de Macaé por 105-85. Nem mesmo os vencedores acreditavam que tinha sido tão fácil.
Viemos até assim com um pouco de medo, né? Teoricamente, que era um time do nosso nível, que está numa grande rivalidade, mas jamais esperaria essa diferença. A maioria dos jogos nós estamos perdendo por detalhes. Então por isso que às vezes acaba desentendendo com o outro, às vezes colocando problema, porque um errou o arremesso, aí o outro fica bravo. O problema não é por causa de um arremesso. Os jogadores têm interpretações diversas. O cara tá mal, um fala um negócio, o cara discute, fala um negócio, fala outro. Isso aí tem esses momentos no jogo, entendeu? Isso não quer dizer que o jogador não esteja satisfeito ou não. Às vezes ele não consegue fazer e dá um nível de estresse. E interpretação também, na época que a gente estudava na aula de literatura, porque o esporte é um pouco mais simples e pragmático, né? Esse negócio de interpretação complica. Mas, enfim, não é o único culpado o Chuí, na minha opinião. Eu andei meio cismado com algumas atitudes dele, inclusive nesse jogo, as substituições meio arbitrárias que ele acabou fazendo. É inadmissível o Rio Claro tomar centenária para o Macaé. Notem o que o Atílio falou. Ninguém esperava um negócio desse. Eu saí da minha casa para ir acompanhar esse jogo, liguei o rádio, primeiro quarto, Rio Claro tomando de 20 pontos, desisti de ir para o ginásio. É uma humilhação o que está acontecendo lá. Então, muitas coisas erradas num time com problemas de limitação do aspecto técnico, qualidade técnica, mas isso já era sabido por nós antes do campeonato começar, que nós teríamos dificuldades. Agora, muita gente rendendo menos do que o normal. Chuí era problema de relacionamento, eles, jogadores, era, mas tem também outros problemas. Agora, o Rio Claro não consegue reciclar o elenco na medida que precisaria neste campeonato. Nós vamos ter que remediar a situação. Agora, eu soube que houve uma reunião hoje da diretoria, com comissão técnica e jogadores. Eu acho que muita cobrança deve ter sido feita. O nosso secretário de esportes, Reginaldo Breda, ciente do cargo que ocupa, não tomaria a atitude que ele tomou publicamente no ginásio na sexta-feira, à toa. Ele explicitou toda a situação que a gente vem comentando aqui. Aquilo teria um desdobramento, né? Então, os jogadores também estão devendo. Enfim, precisa acertar a casa aí, urgente. Estamos falando isso aqui há mais de um mês, gente, para que não aumentem os problemas que nós já temos, simplesmente para nós conseguirmos preservar a nossa vaga. Agora, para encerrar da minha parte, quem irá assumir o time do Rio Claro Basquete? O caminho mais prático seria o Marcelo Tamião. Mas eu não sei se é uma boa para ele, porque ele assumiu uma nova função dentro do Rio Claro Basquete. De repente, ele retoma o cargo de técnico, ele não poderá voltar a ser supervisor mais dessa equipe. Ou ele continuará como técnico em outras temporadas, ou vai ser difícil ele ter função semelhante à que ele está desempenhando, porque nenhum treinador vai querer trabalhar com ele, né? Vai falar, pô, o cara está sempre lá, daqui a pouco ele vai mal, tá, e entra. Para ele é complicada a decisão, eu acho. Então, não sei, seria o caminho mais prático, porque, olha, o Chuí tem mais bagagem que o Tamião, sem dúvida alguma, no basquete. Sim. Agora, a aceitação de grupo, esses jogadores aí gostam muito do Tamião. Essa é a verdade. A gente não pode deixar de comentar. Eu não estava no ginásio, mas quem estava lá, a gente estava com reportagens lá aqui da TV Claré, Rafael Perobon, os nossos cinegrafistas e tinham muitas pessoas lá acompanhando esse jogo. Eu queria saber o que foi esse destempero do secretário de esportes, Reginaldo Breda, durante a partida. Essa atitude dele, a gente pode dizer que deveria ter acontecido no meio da partida, no meio da torcida, no meio do meio do jogo mesmo, que foi o que aconteceu, né? Foi no meio do jogo. Eu acho que, particularmente, deveria ter acontecido isso no vestiário. Amadorismo, a gente pode falar aqui. Então. Deveria ter acontecido. Gosto muito do Breda, acho que ele trabalhou muito essa semana, depois a gente vai falar mais coisas aí. Ele já começou o ano quente para ele, talvez seja o estouro mesmo, né? Deu um estouro, mas isso deveria ter sido tratado lá no vestiário, né? E que acabou aparecendo para todo mundo ver. E até acabou irritando a torcida, que acabou vendo, né? É complicado. Foi um estouro que não deveria ter acontecido publicamente. Minha opinião. Contratamos um espanhol que não joga, o que mais que tem aí? O Tatu não está tão bem e outros tantos rendendo abaixo do que podem. Inclusive, e algumas surpresas também que a gente pode dizer que tem feito a diferença, que tem conquistado essas vitórias, que a gente pode dizer. Sim. Moço, Tischer, Caio muito bem também. Enfim. Inclusive com a parte médica ele também se pronunciou. Né, com os fisioterapeutas, com o médico da equipe, por que os jogadores não estão em condições físicas ainda de jogar. A gente vê o Estevão se arrastando, o Estevão não pula em um rebote, ele está com algum problema, o Brown ainda se queixa de dor na perna, enfim, ele deu um estouro geral lá.
Muito bem, olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, o nosso assunto é corrida. Atenção, corredores, atividades físicas. A gente volta daqui a pouquinho ao vivo com convidada aqui no Debate Esportivo. Até já!